quando isso acontece, Robson, como é que a gente tem que proceder? Você vai perceber que os atendimentos não vai fluir da forma que fluía antes, não vai ter objetividade, não vai alcançar o objetivo proposto, né? Aquela conversinha ali vai ficar supérflua, né? A leitura vai ficar supérflua. O consulente às vezes começa até às vezes questionar mais do que antes, né? Começa a acreditar que pelo fato de você já conhecer ele, que já tem essa amizade rolando aí, às vezes vai começar até a duvidar do que está acontecendo ali na leitura, né? Vai achar que é porque, o que está saindo ali é porque o cartomante já conhece isso e isso da minha vida, então já não está funcionando, né? Eu vou citar um exemplo aqui, por exemplo, os psicólogos, psiquiatras, pela ética deles, pelo pouco que eu conheço, isso também não pode acontecer com eles, né? Quando acontece isso entre um atendimento aí de um paciente com um psicólogo, psiquiatra, pela ética dos psicólogos, esse atendimento é o quê? Suspendido, cancelado, e o psicólogo vai encaminhar esse paciente para um outro profissional, para que possa ser elaborado aí novos processos de atendimento. Nós não somos psicólogos, nós não atuamos na esfera da psiquiatria, mas se esse tipo de postura funciona com eles, por que a gente não pode utilizar como exemplo e colocar em prática nos nossos atendimentos? Comigo, pela minha experiência, funciona dessa forma. Quando eu percebo que o profissionalismo ali, não o profissionalismo da forma que eu estou agindo, mas a visão que o consulente tem de mim já caiu por terra como profissional, tá aquela conversinha de comadre ali, como eu já falei para vocês, a minha postura é o quê? Não fazer mais os atendimentos. Se eu não conseguir, pela minha forma de atendimento, conversando com o consulente, fazer com que as coisas se alinhem normalmente, como o nível de amizade, de envolvimento aí entre cartomante e consulente superou o profissional, a minha postura é o quê? Não mais atender o consulente, eu posso estar orientando ele a procurar um outro cartomante, né? Ou simplesmente a gente chega num consenso de que os atendimentos não devem mais acontecer. Porque às vezes ficar só conversando por conversar não é a objetividade da cartomancia, né? Então, a minha postura em relação a isso é dessa forma que eu tenho, né? Que eu procedo. Às vezes, entre essa situação que eu falei aqui de não ser amigo do consulente, é semelhante quando nós vamos fazer atendimentos para amigos já. Tem consulentes que se tornam amigos e tem amigos que se tornam consulentes. A mesma coisa vale para familiares, né? Por exemplo, se você vai fazer um atendimento para sua mãe, se a sua mãe sentar na sua frente, a sua mãe deixa de ser a sua mãe, você não vai estar atendendo a sua mãe, você vai estar atendendo uma consulente, tá? Por mais que seja difícil, às vezes, nesses casos de familiares, de amigos que são amigos antes de ser consulentes, nós já temos aí informações sobre a vida da pessoa. Às vezes nós convivemos com a pessoa, nós já sabemos de muita coisa da vida da pessoa. O que acontece quando nós vamos colocar cartas para familiares, para amigos? Pode acontecer desconfiança, né? Quando você vai iniciar a leitura, a pessoa, o seu amigo, o seu familiar que você vai estar atendendo, ela já pode imaginar, não, mas o Robson está falando isso é porque ele já me conhece, isso daí está nítido, não é porque está nas cartas. Ah, não, mas é porque ele está tentando jogar uma indireta, alguma coisa que ele queria me falar e não queria falar, está utilizando as cartas. Então, tenha alerta nessas situações, porque isso pode acontecer, tá bom? Esse nível de desconfiança, de envolvimento em relação ao conhecimento da pessoa e à amizade pode gerar esse tipo de situação. São esses os obstáculos que nós encontramos aí quando vamos fazer leitura para parentes, para familiares ou para pessoas que nós conhecemos, né? Então, interessante a gente sempre tentar trabalhar, colocar, como eu sempre falo, cada coisinha no seu quadrado, para que a gente consiga cumprir uma objetividade na leitura. Se você percebe que o fato de você conhecer a pessoa, ser amigo, ser íntimo, nível de amizade, está interferindo na leitura, que a coisa não está fluindo naturalmente, não tem por que você fazer o atendimento, você continuar fazendo algo que não vai trazer resultado.